No vídeo de hoje eu quero te mostrar quanto é que me rendeu 580 cotas do Fiagro que está na minha carteira, que nesse mês me pagou 1,2%, é isso mesmo, 1,20% em dividendos, colocando isso em termos anualizados, dá aproximadamente 14,17% se ele continuar me pagando nesse patamar de rendimento, é quanto ele vai me render em um ano. E cara, isso é um rendimento absurdo, tá? Então, sem muita delonga, sem enrolação, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder mais um conteúdo como esse. E diz para mim nos comentários qual é o Fiagro que você tem na sua carteira e quanto é que ele está te rendendo por mês. E fazendo o cálculo para colocar esse rendimento de forma anualizada, quanto é que seria isso aí daqui a 12 meses se ele continuasse repetindo esse rendimento. Vamos lá, vamos fazer esse bate-papo bacana aí nos comentários. Sem muita delonga, sem enrolação, já vou entrar aqui na página do Investidor 10 para mostrar para vocês qual é esse Fiagro. Vocês já sabem, né? Quem acompanha meu canal já sabe que é o Fiagro FGA11 que está na minha carteira. Depois eu vou mostrar para vocês aí quantas cotas eu tenho, quanto eu investi, quanto é que eu vou receber em rendimento nesse fundo, nesse Fiagro. Quase que eu falei fundo imobiliário, mas é padrão, né? O FGA11, FGAgro, Fundo de Investimentos, é um fundo que hoje está cotado a R$ 8,35. Cara, caiu bastante. Esse fundo está com dividend yield de 14,99% nos últimos 12 meses, mas é porque a cotação dele sofreu bastante. Se a gente olhar aqui o indicador PVP, que mostra pra gente quanto é que a gente estaria pagando na cota do fundo com relação ao valor patrimonial, ou quanto essa cota deveria estar valendo, qual seria o preço justo dela, nesse momento está com PVP de 0,88, o que indica que está com desconto de 12% nesse momento. Esse que é um fundo considerado também como fundo de papel, então PVP serve para a gente ter uma base se ele está caro ou barato. Não é o indicador exato que vai eliminar qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra análise, mas dá pra gente ter uma noção se a gente está pagando barato ou não pela cota desse Fiagro, porque se o PVP está abaixo de 1, como é o caso aqui, indica um pequeno desconto. Se fosse um PVP de 1, estaria no preço justo. Acima de 1, 1,03, 1,05, 1,10, aí a gente já estaria pagando um ágio, ou pagando mais do que ele realmente deveria estar valendo. A liquidez média diária desse fundo é uma liquidez bacana para Fiagro, para fundo imobiliário, 1 milhão ou acima de 1 milhão, né, como é o caso aqui, ó. Já é uma liquidez interessante, ele tem uma liquidez de R$ 1.250.000 em negociações, liquidez que é a facilidade de conseguir comprar ou vender, ou seja, nesse caso aqui eu tenho R$ 1 milhão em cota desse Fiagro sendo negociado todo dia, então é muito fácil a gente conseguir comprar e vender cotas desse Fiagro, né? Algumas informações interessantes que a gente tem que olhar aqui, ó, que esse é o segmento de Fiagros, como eu venho falando desde o começo do vídeo, né? Gestão ativa, hoje o fundo conta com um pouco mais de 52 mil cotistas, o valor patrimonial da cota dele é de R$ 9,60, então ele está R$ 8,35, então olha só que desconto. Lembrando, não é recomendação, o patrimônio líquido do fundo é de 432 milhões, quase 433. E o último rendimento aqui está a 11 centavos, mas ele pagou 10 centavos e meio, como nós vamos ver aqui um pouco mais para baixo. Se a gente der uma olhada aqui, ó, nesse último mês, esse rendimento representou, ó, no mês 1,26%, como eu falei, né, a cotação está muito amassada, e nos últimos 12 meses representou aí quase 15% de dividendo. A gente vê que a cotação desse fundo vem sofrendo bastante. O fundo desde o seu início aqui, ó, vem pagando dividendos de forma tranquila todos os meses, não está deixando de pagar em nenhum mês. Claro que o rendimento vem sendo um pouco menor, né, como a taxa Selic vem caindo, esse fundo tem vários dos seus CRAs indexados ao CDI, então ele também teve que diminuir um pouco o rendimento, mas com a melhora da Selic é possível que esse rendimento volte a subir um cadinho, com a Selic subindo, né? E como eu falei, ó, o fundo pagou aí, ou vai pagar, né, nesse mês aqui, ó, os seus 10 centavos e meio por cota, ainda no dia 14 do 10. Já anunciou no dia de ontem, ó, 7 do 10, eu estou gravando aqui 8 do 10. E como ele é um fundo indexado ao CDI, majoritariamente, né, o CDI segue a Selic, a gente vê, ó, que ele vem acompanhando aí bem por cima do CDI, pagando excelentes rendimentos. Agora deu aquela queda, né, porque além do CDI cair, a cotação dele também acabou afundando, porque o pessoal de fundo imobiliário é bem sensível ao rendimento, tá? O que acontece? Quando o fundo está pagando um bom dividendo, é normal a cotação ir lá para cima, ficar, ou pelo menos no preço justo, né? Agora, quando o dividendo cai um pouquinho, cara, caiu 2 centavos, 3 centavos, 1 centavo, a cotação já despenca, porque fundo imobiliário, o pessoal que está investindo é tudo, a maioria iniciante, como eu também, né? Estou 3 anos aí, pouquinho investindo. Então, qualquer oscilação no rendimento, o pessoal já quer vender, já quer sair vendendo, acha que está com problema e esquece que é normal, né? Porque o que acontece? O fundo imobiliário ele paga todos os meses, então é mais fácil a gente ver essa variação no rendimento, porque ele paga de forma mensal. Não é como às vezes uma ação que às vezes paga por trimestre ou por semestre ou uma vez ao ano. Então, quando tem essa pancada de um rendimento ou um dividendo um pouco menor, os investidores não sentem tanto, porque não pagam com tanta frequência. Não é um rendimento mensal. Agora, se uma ação pagasse todos os meses, o mês que ela pagasse menos,
com certeza ia acontecer a mesma coisa que acontece com os fundos imobiliários, tá? No caso aqui eu estou falando de um fiagro. A gente fala tanto em fundo imobiliário, esquece que nesse caso aqui é um fiagro. Mas os investimentos são bem similares, bem parecidos, então a gente acaba fazendo às vezes essa confusão. Entrando um pouco no relatório desse fundo para a gente ver algumas informações bem rápidas aqui, a gente pode ver que esse fundo é gerido pela FGA Gestão de Recursos, é um fundo aqui para investidores em geral. Taxa de administração desse fundo é de 1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido. O fundo tem uma taxa de performance, geralmente fundo de papel tem, né? É de 10% sobre o QCD, 100% do CDI ao ano. Dando uma olhada no portfólio do fundo, a gente vê aqui, ó, por setor, a alocação desse fundo nesse momento por setor é de sucro alcooleiro em 65,7% dos seus ativos são desse setor, né? Fertilizante aqui, ó, com 15,6%, 14% outros e AGTEC 4,7%. E olhando aqui na alocação por instrumento, a gente vê que 92,9% do seu patrimônio está alocado em CRA, tem um pouquinho aqui de CRI, 5,8%, e ativo de liquidez, que deve ser o caixa, né, 1,3%. E olhando aqui por indexador, como eu falei com vocês, 99,04% dos ativos desse fundo são indexados ao CDI, 0,96% indexado aí ao IPCA. Quase 1% somente. E vindo para a planilha que eu falei com vocês que eu ia mostrar, é uma coisa bem básica que eu fiz aqui, ó, só para mostrar para vocês que o fundo é o FGA11. Nesse momento eu tenho 580 cotas desse fundo em carteira. Preparei aqui na planilha rapidinho só para a gente ter uma noção. Meu preço médio nesse fundo é de R$ 8,89. Eu investi um total aí de R$ 5.156,20 e o dividend yield mensal que eu recebi foi de R$ 60,90, ele pagando 10 centavos e meio. Eu vou receber ainda, né? Ele já anunciou. Isso daí representa, no mês, um yield de aproximadamente 1,20%, que arredondou. Deu 1,18, não sei o que mais, um monte de número ali que arredondou para um dividend yield de 1,20% aqui. E em termos anualizados, isso daí dá praticamente 14,17%. É um yield bem interessante. E é esse yield tão alto assim por conta do preço que eu paguei nessas cotas, que foi um preço bem baixo, né? Preço bem baixo, ele já está bem abaixo disso, como eu mostrei para vocês, está 8,35, então ele já caiu um pouco. Estou perdendo na valorização, porém o dividendo está caindo, eu posso continuar reinvestindo e comprando mais cotas num precinho bem melhor que está agora. E é um fundo que, na minha visão, é um fundo bacana, não vem apresentando problemas como está acontecendo com alguns fundos, até mesmo o Rura 11, que era o deus dos fundos, os fiagros, né? Muito diversificado, uma boa gestora, então apresentou também problemas, então ninguém está livre, né? Isso aqui é renda variável, isso aqui é investimento em grandes empresas, então a gente pode sofrer a qualquer momento, ninguém está livre de nada, mas é um risco que a gente está correndo aí, buscando a nossa liberdade financeira. E eu acredito que esse fundo vai me trazer muita alegria daqui para frente, mas se ficar caro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Snag 11. Posso vender e colocar em outro ativo um pouco mais descontado. Isso daí não tem problema nenhum. Eu não vejo nenhum problema em fazer isso com qualquer ativo da minha carteira. Bom, então é isso. O vídeo é esse. Diz aí pra mim quanto é que vocês receberam em dividendos aí dos seus fiagros na sua carteira de investimentos e qual é o fiagro ou quais são os fiagros que você tem aí na sua carteira. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. E valeu. Tamo junto, é nóis. Fui.